Paz do Senhor a todos aí. Estamos com a lição número 3. Hoje, sexta-feira, dia 13. Vamos postar esse vídeo bem mais tarde do que esperado. Mas estamos aí em mudança, como eu falei, onde eu trabalho, mudando e tal. Até vocês vão ouvir um barulho de martelado, um monte de coisa assim. Não ligue, tá? Eles estão trabalhando lá e a gente está fazendo o vídeo. E que o Senhor seja glorificado por tudo. Pela minha vida, pela tua vida, pelo canal. E tem na descrição lá o link da aula para adultos com o professor Márcio Mainardes. Tem na descrição. Lembrando que não estarei ainda fazendo os slides. Até devido a essa mudança que está aí ocorrendo, nós não pudemos. Mas logo, logo, se Deus quiser, vai estar tudo em ordem, né, Matheus Felipe? Tudo em ordem, Matheus Felipe hoje pregando, filmando eu aí. Então é isso, pessoal. Lição 3. Joel, o anúncio do Pentecostes. A gente vai falar aqui sobre o livro de Joel, sobre esse maravilhoso livro aqui no Antigo Testamento. São 3 capítulos. O livro de Joel, ele é bem interessante. Toda a Bíblia é bem interessante, mas até o tema aqui, o anúncio do Pentecostes. Pentecostes que tem um significado aqui também, que fazia parte e faz parte da festa do povo judeu. Festa essas que, eu até anotei algumas festas aqui para estar passando para você. São várias festas, mas eu anotei algumas aqui, por exemplo, da Páscoa, que é um dia, e dos pães asmos, terminou ela, começa dos pães asmos, que é 7 dias. Tem a festa das semanas, ou também a Pentecostes, que é um dia. A festa dos tabernáculos, 7 dias, ou da colheita. Festa das trombetas, um dia. O dia da expiação, um dia. Festa do Purim, festa das luzes do Purim, que lembra da história da rainha Esther lá, essa comemoração também. E aí a festa do Pentecostes é um nome que foi dado antigamente, ela tinha o nome como festa da colheita, depois das semanas, depois do Pentecostes. Por que esse nome aqui, Pentecostes? Por que colocado esse nome aqui? É uma tradução que veio do Novo Testamento, uma tradução grega, que significa 50 dias. Então, após a festa da Páscoa, eles contavam que 50 dias depois da Páscoa, por isso a festa do Pentecostes. Páscoa, que logo em abril estaremos sendo a festa da Páscoa, que os cristãos adotaram a festa da Páscoa, que na verdade é a história que você sabe da saída do povo do Egito, quando eles saíram lá das pragas que ocorreram e tal, e a saída do povo do Egito. Então aqui nós vemos as festas, e é claro que a festa dos pães asmos também, por causa do fermento, que não deu tempo, saiu comer o pão amargo mesmo, saíram correndo, e tinha todo um símbolo, que a gente não vai falar sobre isso agora, da Páscoa, que também até as raízes amargas, o pão sem fermento, e tudo isso também é um sinal de sair correndo e fugindo lá do Egito. Mas o Pentecostes, que significa 50 dias depois da Páscoa, então é essa tradução aqui do grego, tradução para o grego, que significa Pentecostes. E antes era uma festa comemorada aí inicialmente pelo bom da terra, pelo dom da terra, aquilo que a terra estava dando. Falava sobre a agricultura também. Mas depois foi mudado aí. Hoje, melhor mudado não, foi acrescentado que eles comemoram também pela doação de Deus, da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateuco. Penta de 5 também, né? Pentateuco. Então, Pentecostes é isso daí, festa do Pentecostes. Então, é uma festa judaica. É uma festa judaica, mas que foi atualmente colocado nas igrejas evangélicas aí, igrejas pentecostais, relacionadas à descida do Espírito Santo, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e relacionada também aos dons espirituais que nós, como igreja, acreditamos e cremos, que a gente vai falar durante essa lição também de Escola Bíblica Dominical,
que a gente vai falar nessa lição número 3. Então não vou me adiantar, vamos já para o início aqui. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías capítulo 44, versículo 3. Detalhe, essa profecia aqui de Isaías também era para Judá. Judá, que é o reino do sul. É isso, Mateus? Judá, que é o reino do sul. Logo, Mateus, quem sabe vai estar dando aula aí também? Não sabe, né? Mas tá no caminho mesmo, gostei da minha ideia. Não, eu estou no Mateus Filipe, 16 anos, garoto. Então, reino, para Judá, reino do sul. Então, a mesma profecia de Isaías também é mais ou menos a mesma época da profecia aqui de Joel. Tá bom? Vamos aqui continuando a lição. Os objetivos: o juízo e a misericórdia divina, o derramamento do Espírito Santo e o dia do Senhor e a sua justiça. Esses são os propósitos da lição número 3, Escola Bíblica Dominical, aqui, Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. Lição número 3 é essa daqui, para você que está nos assistindo nessa aula aí. Dá o seu like, nos ajude, divulga o canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Sintetizando a lição. Nessa lição aqui está falando que vai ser principalmente estudar sobre o derramamento do Espírito Santo feito a Israel. Seu cumprimento se deu anos mais tarde, no dia de Pentecostes. E assim por diante. Eu já vou para a introdução. A nação vivia o terror da calamidade social, pois a praga de gafanhotos havia consumido a terra, enquanto resultado imediato do juízo de Deus sobre os pecados dos homens. Daí a gente vai falar sobre isso. Eu também acho que eu não quero falar nada agora, mas eu vou para os tópicos, que daí nos tópicos eu acho que é melhor para eu poder falar melhor a respeito da lição. Contexto histórico. Alguns livros dos profetas menores têm escassas informações biográficas. E Joel é um deles. O livro de Joel, a única coisa que nós vemos que fala do pai Penuel. Só do pai Penuel. Não diz o ano. Não fala sobre reis. Então não dá para ter assim uma época correta a respeito, ou ter uma ideia a respeito. Quem era o rei quando ele pregava, quando ele profetizava. É claro que a lição aqui comentada pela irmã Débora, ela até comenta aqui a época que poderia ser. Eu até vou ler aqui, depois fala que o livro de Joel mantém-se focado somente ao conteúdo da sua profecia. Então ele está dentro da profecia que fala o dia do Senhor, que fala do derramamento do Espírito. Ele é focado dentro desses dois temas. O dia do Senhor é derramamento do Espírito. Mas ele não é focado nas datas, não é focado em reis, apenas no juízo vindouro, mas também na misericórdia de Deus. Ele é focado dessa forma. Então o contexto histórico dele, acredita-se que ele morava em Jerusalém, que ele era do reino de Judá, da tribo de Levi, e fala que a data do livro também é incerta, sendo mais ou menos aceita pelos estudiosos, ano 835 a.C. Aceito pelos estudiosos, mas também não é uma data exata. E aqui ele fala também sobre alusões aos reis das nações opressoras, como a Síria ou a Babilônia. Então é um livro ali, o contexto histórico dele, ele é bem fechado. Ele é um contexto histórico que não abre muito o leque para você dizer sobre o rei, sobre a época e tal. Daí fala aqui também, diante disso o profeta relata o terror nacional assolador para Judá daquele tempo. Aí entra sobre a praga de gafanhotos, que dá a entender que houve essa praga de gafanhotos lá, e essa praga de gafanhotos assolou o lugar, trouxe um deserto para o lugar por causa da assolação dos gafanhotos,
que fala dessa juízo que estava ocorrendo na época, e ao mesmo tempo ele fala desse juízo vindouro, que no tópico 2 vai ser falado a respeito disso. Então, esse livro com 3 capítulos, ele é curto, e fala a respeito de tudo isso. Eu vou já lá pro finalzinho do tópico de número 1, para você entender melhor aqui. Nesse contexto, o profeta anuncia pela primeira vez a vinda do dia do Senhor. Esse dia tratará o juízo de Deus para todos os homens. Aí, é comentado na lição também, uma palavra aqui. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Aqui nós vemos também, dentro desse texto, a misericórdia do Senhor. Nós vemos dentro desse texto a misericórdia de Deus para com o povo de Judá. Entramos no tópico 2, falando da estrutura do livro. Tópico 2 fala aqui, ó, a estrutura do livro. Então, quando nós vemos a estrutura do livro, fala aqui, ó, podemos dividir a estrutura do livro de Joel em 4 tópicos estruturais. Aí nós vamos falar da estrutura. Só que tem um detalhe aqui, que olhando a estrutura, nós vemos uma síntese profética dentro do livro de Joel. Por quê? Porque ele vem um juízo para Judá, quando nós vemos toda a síntese aqui, e depois um juízo futuro, algo que irá acontecer. Então, dentro de um mesmo assunto, essa síntese profética que para ajudar naquele momento, mas também algo relacionado ao futuro, ou seja, ao julgamento das nações. Então nós vemos essa síntese profética, você pode usar o nome aí, síntese profética. 2.1, a praga dos gafanhotos. O juízo de Deus havia chegado e estava claramente descortinado aos olhos da nação. Então nós vemos aqui no primeiro capítulo, e é citado essa praga dos gafanhotos, porque existem 4 fases, diz a lição aqui. A devastação, que é o cortador, ou o infestante, o saltador e por fim o destruidor. Uma situação calamitosa semelhante a essa narrada no texto bíblico. Qual que é o texto bíblico? Texto de Êxodo, quando eles saíram livres do Egito. Por quê? Porque ocorreu essa praga de gafanhotos lá também no Egito. Então nós vemos algo aqui falando dessa praga de gafanhotos e ao mesmo tempo mostrando que Israel passou por isso e mostrando que Deus é misericordioso também e pode resgatar o povo e dar a vitória para o povo dele também. Êxodo 10, versículo 15. 2.2 fala do chamado do arrependimento. Esse chamado aqui é interessante que ele convoca a nação ao arrependimento, mas ele instrui como ter esse arrependimento. De que forma poderia ocorrer o arrependimento. Diz aqui 3 ações. Quais são elas? O jejum, o choro